O jogo. Florence Scovel Shinn. A maioria das pessoas considera a vida como uma batalha, mas a vida não é uma batalha, e sim um jogo. Mas é um jogo que não se ganha se não houver conhecimento da lei espiritual. O Antigo e o Novo Testamentos nos apresentam com uma maravilhosa clareza as regras do jogo. Jesus Cristo nos ensinou que esse jogo é chamado dar e receber. Tudo que o homem planta, ele colhe. Isso significa que tudo que uma pessoa dá, por meio da palavra ou da ação, ela receberá. Quando plantar ódio, receberá ódio. Quando amar, será amada. Quando criticar, não será salva da crítica. Quando mentir, alguém também lhe mentirá. Quando fizer armadilhas, será roubada, e assim por diante. Somos ensinados também que a imaginação tem um papel primordial no jogo da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Isso significa que aquilo que imaginamos se exterioriza mais cedo ou mais tarde em nossa vida. Conheço um senhor que temia determinada doença. Tratava-se de uma enfermidade pouco comum e super contagiosa. Contudo, ele não parava de falar e ler artigos sobre ela. Certo dia, essa mesma doença manifestou-se nele e esse homem morreu, vítima de sua própria imaginação deteriorada. Observamos que, para se ter sucesso no jogo da vida, é imprescindível dirigir bem nossa imaginação. Devemos imaginar nossa vida representada apenas para o bem. Você deve atrair todos os desejos do seu coração, os mais justos, com a santidade, a riqueza, o amor, as amizades, a perfeita expressão de si mesmo e a realização de seus principais ideais. A imaginação é conhecida como as tesouras da mente. Na verdade, ela recorta sem parar, dia após dia, as imagens que o ser humano faz, cedo ou tarde, e encontra no plano exterior suas próprias criações. Para formar convenientemente sua imaginação, o ser humano deve conhecer a natureza do seu espírito e sua forma de funcionamento. Os gregos já diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente possui 3 planos: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente não é mais do que uma força sem direção. Ele se parece com vapor ou eletricidade e manifesta apenas o que se ordena. Não tem um poder intrínseco. Tudo o que as pessoas sentem profundamente ou imaginam claramente fica impresso no subconsciente e se manifesta nos pequenos detalhes. Por exemplo, conheço uma senhora que, desde criança, se fazia passar por viúva. Ela se vestia de preto e com um largo manto. Seus familiares a achavam divertida e engraçada. Quando se tornou mulher, casou-se com um homem que amava profundamente. Pouco tempo depois, seu marido morreu e ela se vestiu com um largo manto durante muitos anos. Seu subconsciente, impressionado pela própria imagem que havia criado no passado, exteriorizou-se sem levar em conta sua dor. O consciente é conhecido como uma mente mortal ou carnal. A mente humana enxerga a vida da mesma forma que ela se manifesta. Observa a morte, os desastres, a doença, a miséria, as limitações de todo tipo e registra tudo isso no subconsciente. O superconsciente é a mente de Deus que se encontra em cada ser humano. É o plano das ideias perfeitas. É aí que se encontra o modelo perfeito, revelado por Platão, o plano divino, uma vez que há um plano divino para cada pessoa.
Há um lugar que só você deve ocupar e nenhuma outra pessoa. Você tem uma missão que nenhuma outra pessoa pode cumprir. Existe uma imagem perfeita desse fato no subconsciente. Essa imagem aparece frequentemente no nosso consciente como um ideal fora de alcance, algo muito bom para ser verdade. Na realidade, esse é o verdadeiro destino do ser humano, projetado pela própria inteligência infinita. Porém, muitas pessoas ignoram seu verdadeiro destino e tratam de forçar as situações que não lhes são próprias, podendo causar fracassos e desilusões. Uma jovem, por exemplo, veio me procurar para pedir o pronunciamento de uma palavra, com a finalidade de poder se casar com um homem que amava profundamente. Ela o chama de AB. Eu disse que seria uma violação da lei espiritual, então aconselhei o pronunciamento para o homem mais adequado, de escolha divina, e acrescentei: se o AB for o homem mais adequado, você não irá perdê-lo, mas se ele não for, você encontrará o melhor. Ela se encontrava com AB constantemente, mas ele não se declarava. Certa noite, essa jovem veio me procurar e disse: sabe que, depois de uma semana, o AB não me parecia mais aquele homem extraordinário. Eu lhe respondi: talvez ele não seja seu homem do plano divino. Pode ser que seja outro. Pouco tempo depois, a jovem conheceu outro homem e apaixonou-se imediatamente por ele. E o homem havia declarado que ela era a pessoa ideal com quem sonhava. Na verdade, ele disse tudo o que ela sempre quis ouvir de AB. Para a jovem, tudo aquilo parecia deslumbrante. Não demorou muito para ouvir suas vozes interiores e abandonou de vez seu interesse por AB. Esse é um exemplo da lei da substituição, uma ideia justa que substitui uma ideia falsa, e, consequentemente, não há perda nem sacrifício. Jesus Cristo disse: busca o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será dado em acréscimo. E ainda afirmou que o seu reino está dentro de nós. O reino é o plano de ideias justas do modelo divino. Jesus Cristo também nos ensinou que nossas palavras têm um papel capital dentro do jogo da vida. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Muitas pessoas causam desastre em suas vidas por palavras desconsideradas. Certo dia, uma senhora perguntou-me por que a vida era tão pobre e tão mesquinha. Ela tinha um lar repleto de móveis e utensílios lindíssimos e possuía muito dinheiro. Ao investigar um pouco mais, descobri que ela havia cansado de comandar sua casa e repetia sem parar: eu não quero todas essas coisas. Gostaria de viver dentro de uma maleta. E acrescentou: e isso já está realizado. Sua palavra estava precipitada. O subconsciente não tem sentido de humor, portanto, as pessoas provocam seu próprio mal em razão de suas brincadeiras. Apresento outro bom exemplo. Uma pessoa que possuía grande fortuna, divertia-se constantemente e dizia que fazia isso porque se preparava para entrar em um asilo. Poucos anos depois, ela encontrava-se à beira da ruína por ter registrado em seu subconsciente a imagem de mediocridade e pobreza. Felizmente, a lei espiritual pode ser revertida e uma situação de desgraça pode ser transformada em uma situação vantajosa. Num desses dias quentes de verão, uma pessoa veio me procurar em casa para solicitar um tratamento de prosperidade. Na metafísica, tratar significa submeter-se a uma ação de oração. Ela estava esgotada, abatida e desorientada. Disse-me que só tinha $8 para viver. Eu lhes respondi: perfeito, vamos benzer e multiplicar esse dinheiro da mesma forma que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes.
uma vez que ele nos ensinou que todos os homens têm o poder de benzer, multiplicar, curar e prosperar. Ela perguntou: e depois, o que devo fazer? E eu respondi: seguir sua intuição. Você sente a atração por alguma coisa ou algum lugar? Intuição vem do latim intuere, que significa ver interiormente, ou seja, considerar, contemplar a partir do interior. A intuição é um guia infalível para o ser humano. Em seguida, vou falar mais detalhadamente sobre suas leis em outro capítulo. Voltando à história, a senhora refletiu: não sei, mas acho que devo voltar para a casa da minha família. Tenho apenas o dinheiro justo para a viagem de ida. Sua família morava num lugar afastado e pobre. Sua razão e seu intelecto diziam-lhe: fique em Nova York, encontre trabalho e ganhe dinheiro. Mas, em vez disso, eu lhe disse: vamos, volte para sua casa, nunca rejeite a sua intuição. Em seguida, pronunciei para ela as seguintes palavras: Espírito infinito, abra os caminhos da abundância para a senhora X e atraia para ela tudo o que lhe pertence por direito divino. Então, lhe recomendei repetir essa oração sem parar e ela partiu imediatamente. Alguns dias depois, em uma visita, reencontrou uma velha amiga de sua família. Por meio dessa amiga, ela recebeu milhares de dólares de maneira milagrosa. Depois me disse o seguinte: conte a história da senhora que veio lhe ver com apenas $8 no bolso e uma intuição. A abundância existe sempre no caminho do ser humano, mas não acontece simplesmente pelo desejo, pela fé ou pela palavra pronunciada. Jesus Cristo disse claramente que é o ser humano que tem que dar o primeiro passo. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. E nas Escrituras se lê: no que se refere ao trabalho de minhas mãos, pode me mandar. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta para realizar os desejos dos seres humanos, sejam eles pequenos ou grandes. Todo desejo, expresso ou não, é uma demanda. Podemos nos assustar ao ver um sonho bruscamente realizado. Certo ano, em pleno feriado de Páscoa, estava passando e vi lindas rosas na vitrine de uma floricultura. Desejei receber uma, e naquele momento, imaginei mentalmente uma rosa depositada na minha porta. No dia exato da Páscoa, chegou à minha casa um maravilhoso buquê de rosas. No dia seguinte, agradeci à amiga que me presenteou com as flores e lhe disse que era exatamente aquilo que desejava. Ela me disse: mas pedi que fossem enviados lírios e não rosas. A floricultura havia confundido o pedido com outro e me enviou o buquê de rosas simplesmente porque eu havia colocado em ação a lei. Por isso, deveria receber um buquê de rosas. Nada pode cruzar o meio do ser humano, assim como seus ideais e os desejos do seu coração, sem que ele duvide ou tenha medo. Por isso, quando uma pessoa desejar algo ardentemente, todos os seus desejos poderão ser realizados instantaneamente. Em um capítulo mais adiante, explicarei com mais detalhes a razão científica desse poder e como o medo pode ser apagado do consciente. Esse é o único inimigo do ser humano, o medo da pobreza, do fracasso, da doença, das perdas, enfim, de todos os sentimentos de insegurança sobre qualquer plano que seja. Jesus Cristo disse: por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8, versículo 26. Acreditamos que devemos substituir o medo pela fé, pois o medo não é mais do que uma fé invertida, e a fé ligada ao mal no lugar do bem. Este é o objetivo do jogo da vida: ver claramente o bem e recusar da mente todas as imagens do mal. Isso pode ser obtido por meio da realização do bem sobre o subconsciente. Certo dia,
um homem de grande êxito contou-me que apagou de vez todo o temor de seu subconsciente quando um dia leu num cartaz em letras maiúsculas: "Não se preocupe, pois isso provavelmente não acontecerá jamais." Essas palavras impressionaram seu subconsciente. Agora ele tem a convicção de que apenas o bem quer entrar em sua vida e, consequentemente, apenas o bem se manifesta. No capítulo seguinte abordarei diferentes métodos que impressionam o subconsciente, este que é um fiel servidor do ser humano, mas que deve receber ordens convenientes. O ser humano tem o seu lado e, de forma constante, uma testemunha atenta, seu subconsciente. Cada pensamento e cada palavra que se diz ficam gravados no subconsciente e são realizados em pequenos detalhes de modo surpreendente. Isso acontece da mesma forma que um cantor registra sua voz em um CD. Quando o homem tosse ou vacila, o disco também registra. Devemos quebrar os discos que se encontram ruins e velhos em nosso subconsciente e substituí-los por outros novos e bonitos. Pronuncie em voz alta, com força e convicção, estas palavras: "Eu quebro e destruo por minhas palavras tudo o que é falso dentro do meu subconsciente. Tudo isso não regressará mais, pois todos os pensamentos em vão saíram da minha imaginação. Desde já, gravo novos discos, pelo poder de Cristo que há em mim, que é a saúde, a riqueza, o amor e a expressão perfeita do meu ser. Aqui está o quadro da minha vida, um jogo completo." Um pouco mais adiante, ensinarei como o ser humano pode mudar as condições da sua vida apenas trocando as palavras que utiliza no dia a dia. Aquele que não conhece o poder da palavra encontra-se atrasado em relação ao tempo. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21.